o Christian está observando esse dissenso ali entre a ala Steve Bannon e a ala Elon Musk, e eu achei curioso que o Christian, bem o feitio dele, classificou a ala Elon Musk como a ala neoliberal. E, de fato, o Musk se diz libertário, né? Até eu acho que mais radical do que... Se neoliberal é aquela turma Reagan-Thatcher, partindo-se desse princípio, os libertários estão até... eles têm um questionamento ainda mais incisivo a respeito da existência do Estado, né? Agora, o Peter Thiel, eu imagino que você acompanha essa turma, né? O Peter Thiel, que é um dos sócios da fundação ali do PayPal, do Elon Musk, é amigo de décadas do Musk, e o cara que inventou J.D. Vance, porque o J.D. Vance aparece, que é o atual vice-presidente americano, pensado pelo Thiel. O Thiel, há algum tempo, escreve que ele acha que a democracia é um regime decadente, né? Eles são libertários ainda, ou essa turma que se radicalizou do Vale do Silício é uma outra coisa, uma coisa diferente? Como é que você classifica esse bicho aí no seu mapa de distintas extremas-direitas? Pedro, acho que a gente está falando de 50 tons de autoritarismo, que vêm dos mais variados, das mais variadas trajetórias, são muito diferentes entre si. Eu concordo com a distinção do Christian. Eu acho que existe uma vertente profundamente libertária que anima um pedaço da base do Trump, mas, sobretudo, um naco do empresariado e de pedaços específicos do empresariado que aderiram à campanha do Trump, que financiaram ativamente a campanha do Trump e que hoje alguns até ocupam cargos governamentais, o que seria uma excrescência, pensando-se na própria lógica, não necessariamente democrática, mas republicana, né? A ideia de republicanismo, da separação do público e do privado, essas noções se perderam completamente, e essa ala libertária contribui para a derrocada dessa percepção, dessa dimensão republicana. E existe o lado do populismo reacionário de Steve Bannon, que surpreendentemente regressa ao trumpismo, né? Depois de algum tempo divorciado do Trump. Houve um momento em que o Bannon, inclusive, foi preso, e hoje parece que a coisa está se reequilibrando dentro dessa base de apoio do trumpismo. Agora, tanto libertários quanto populistas, nativistas, reacionários, eles são profundamente autoritários. Eu acho que esse é um ponto que ficou muito mal esclarecido, inclusive, quando da eleição do Milley em dezembro de 2023, porque o debate naquela época, vocês vão se lembrar, era sobre em que medida o Milley poderia ser enquadrado como extrema-direita. E o argumento de quem dizia que o Milley não era extrema-direita ia no caminho de que, bom, mas ele é um libertário, ele acredita na liberdade econômica, ele acredita num Estado menor, quase que um Estado mínimo, né, para fazer funcionar ali as questões de segurança, etc. Mas ele recusa qualquer percepção autoritária, que no caso da Argentina evocasse, por exemplo, os tempos sombrios da ditadura militar do país. Quando a gente vê a maneira como o Milley conduziu a política argentina, ou vem conduzindo ao longo desses últimos anos e pouquinho, a gente percebe que existe um componente que é profundamente autoritário dentro do libertarianismo do Milley, que é a ideia de impor mudanças nas políticas públicas, no ordenamento institucional do país, no porrete. É a famosa imagem da motosserra que o Milley trazia para poder destruir o departamento de educação, destruir o departamento de saúde, cortar políticas públicas. Esses libertários que hoje apoiam o Trump, e Milley está incluso nessa coalizão transnacional, se a gente quiser, defendem coisa parecida. E por que isso é autoritário? Diminuir o tamanho do Estado em si não é. Fazer isso na porrada, eu acho que é um elemento fortemente autoritário. Um elemento adicional que é o seguinte: o que sobra quando o Estado sai de cena? O que sobra quando as instituições são demolidas? Sobram hierarquias profundamente assimétricas, profundamente problemáticas, que organizam hoje a vida política dos Estados Unidos e de grande parte dos países do mundo. O Estado ele tem, em algum sentido, o papel de regular as assimetrias econômicas, políticas, sociais que subsistem nas sociedades.
Aí você tira o Estado do caminho, o que que vira? Vira um oligopólio de magnatas da Big Tech, mandando e desmandando na economia dos Estados Unidos. Ou um oligopólio de magnatas do petróleo, mandando e desmandando na política dos Estados Unidos. Grande parte das reversões que o Trump anunciou, aquelas 78 reversões a políticas do Biden que ele anunciou no primeiro dia de mandato, logo depois da posse, eu acho que são um reflexo importante disso, da gente perceber como que permeado por um lobby de grupos oligopolistas em setores estratégicos, tecnologia, energia, etc., o Trump está desfazendo qualquer perspectiva de pensar política pública de longo prazo, de atender aos interesses de longo prazo da população, de garantir o seu bem-estar. Então é um libertarianismo profundamente autoritário, que, somado, claro, ao populismo reacionário, produz uma fórmula que é eleitoralmente muito apelativa, bem-sucedida em alguns casos, mas que é, na minha visão, e eu acho que de vocês também, extremamente perigosa para a gente pensar a organização futura do mundo, e sobretudo do mundo democrático. Eu acho que vale a pena a gente trazer aqui essa palavra, porque é uma palavra que com muita frequência aparece nos debates de rede social, né? Extremismo. Eu vou dizer para vocês qual é a definição que eu tenho usado nos últimos anos para extremismo. Sempre que alguém se vira, por que extrema é só a direita? Vocês já devem ter visto isso no Twitter, nas diversas redes sociais. Vocês só chamam de extrema-direita, a esquerda nunca, né? E a brincadeira que eu sempre faço a diferença é que o Jones Manuel não se elege vereador no Recife. Jair Bolsonaro chega à presidência do Brasil. Não é que não existe extrema-esquerda, existe. Ela só é irrelevante politicamente. Ela não tem voto. Mas eu acho que é importante a gente conseguir ter uma definição e fazer uma distinção entre o que é extremo e o que é radical. Eu passei a adotar a definição que o Cas Mudde usa, o cientista político holandês. Ou seja, extremista é aquele cujo objetivo final é derrubar a democracia. Essa é a diferença entre o radical. O radical está disposto a quebrar a lei, está disposto a usar de violência. São os black blocs. A gente poderia dizer que nos seus momentos de maior ativismo era o movimento MTST do Guilherme Boulos. Está disposto a quebrar a lei, está disposto a invadir propriedade privada, isso é o radical. Mas ele está atuando ainda dentro dos limites da democracia, ou seja, quebrou a lei, está se expondo a ser preso e acha que vale a pena aquele uso de violência, aquele uso de quebra da lei, porque chama atenção para sua causa, porque... Esse é o radical. O extremista vai além, o extremista quer derrubar o regime democrático. É isso que, para mim, bota tanto o Donald Trump quanto o Jair Bolsonaro claramente no lugar do extremismo. Porque a gente viu Donald Trump agindo contra o sistema eleitoral americano, incitando uma revolta popular, um levante contra o Capitólio, tudo mais. Isso são ações contra o regime democrático. Como nós sabemos, não apenas por conta do 8 de janeiro aqui no Brasil, mas por conta de um extenso relatório da Polícia Federal, que Jair Bolsonaro organizou concretamente um golpe de Estado, um golpe militar, que não se concretizou, mas ele foi organizado. Então, isso, por exemplo, é o que, a mim parece, classifica Donald Trump e Jair Bolsonaro como extremistas. Eu tenho dúvidas de se o Milei faz isso, Casarões. Eu não estou duvidando de que o Milei faça parte do movimento populista, autoritário e reacionário, no qual esses outros dois, Trump e Bolsonaro, estão juntos. Mas eu acho que existe uma diferença fundamental, que é, mesmo autoritário, o Milei joga dentro ainda das regras da democracia. Você acha que essa diferença é relevante ou você acha que é cosmética? Pedro, eu acho que a nossa diferença de visão aqui, ela puramente parte de um uso de diferentes terminologias para caracterizar coisas que a gente está tentando entender. Eu falei extrema-direita na acepção usual, que a gente fala
sem me preocupar com o rigor da distinção feita pelo Casmurro e por outros cientistas políticos que colocam justamente uma diferença entre a direita radical sendo movimentos organizados, politicamente viáveis, sustentáveis ao longo do tempo e que disputam eleições e que têm uma participação efetiva na vida política de países democráticos e que joga dentro de determinadas regras de democracia, enquanto a extrema-direita seriam os grupelhos neonazistas, neofascistas que estão o tempo inteiro ali jogando contra ou negando a própria ideia de democracia. Agora, o próprio Casmurro ele faz uma distinção que eu julgo importante, que é muito difícil, por vezes, traçar uma linha divisória muito clara entre a extrema-direita e a direita radical, justamente pelos episódios que você mencionou muito bem. O Bolsonaro era de direita radical até não ser mais. O Trump era de direita radical até não só incitar, como agora perdoar as pessoas que fizeram uma insurreição no dia 6 de janeiro, que foi, em larga medida, a gente já teve essa conversa antes, armada. Né? Ela teve um componente armado importante. Então, é claro que o Milei, nesse caso, ele não pertence ao pedaço extremista do espectro da direita radical. Ele não coaduna com neonazistas, ou pelo menos aparentemente não. Ele se porta de uma maneira minimamente institucional nos seus afazeres, menos quando fica, talvez, de paquita do Trump, visitando em Mar-a-Lago, fazendo discursos ali meio histriônicos na CEPAC, mas, assim, de uma maneira geral, Milei age como um presidente dentro de um ordenamento jurídico, seja ele doméstico ou internacional. Ele é de direita radical, para usar a terminologia do Casmurro. Ele não é de extrema direita, como seria um grupo neofascista ou neonazista. Mas o próprio Bolsonaro e o Trump convidavam a essa reflexão em algum momento das suas presidências, né? Em que medida eles estavam no espectro democrático, testando continuamente a democracia, mas não a solapando, não a negando, e agora se mostraram líderes mais extremistas do que a gente imaginava que eles até pudessem chegar a ser em algum momento, dada a resiliência das instituições. Agora, por exemplo, o movimento bolsonarista. Eu não quero me enveredar muito nessa discussão filosófica, mas assim, o movimento bolsonarista, ele é de extrema-direita ou de direita radical? Né? Assim, quando a gente desfulaniza e pensa no todo, pensa no comportamento coletivo ali, é muito difícil, por vezes, a gente traçar essa linha, e o próprio Casmurro chamava atenção para isso nos seus escritos, inclusive notando um processo extremamente perigoso, que seria o de mainstreamização da extrema-direita ou da direita radical, que é o momento em que a própria sociedade passa a tratar membros dessa direita radical que testam a democracia continuamente como algo normal ao próprio processo democrático. Né? É o momento em que se aceita a tentativa de golpe, se minimiza essa tentativa de golpe, dizendo, não, vamos deixar para lá, foi só uma confusão, uma bagunça, foi só vandalismo e etc., e se esquece de que o parâmetro democrático básico está sendo violado continuamente. Agora, tem um processo que tem sido formulado de formas diferentes por alguns pensadores ao redor do mundo, mas que talvez seja bem sintetizado pelo Piketty num artigo que ele escreveu para o Le Monde, ontem ou anteontem, em que ele fala dessa diferença de democracia e oligarquia. E ele fala, o trumpismo está inaugurando a normalização daquilo que a gente repudiava como democratas, que é o termo aristotélico, agora me fugiu, a degeneração do regime democrático para um regime puramente oligárquico. E tratar isso como normal, o Piketty vai dizer, é um problema. Né, aceitar que a política complexa de um país de 300 e tantos milhões de pessoas seja feita ali nos bastidores de um encontro de empresários seria um problema real com o qual a gente teria que lidar. Agora, tem um outro elemento dessa formulação, dessas oposições sobre o que é democracia hoje, que eu acho importante também anotar, que é o seguinte, uma das dificuldades que a gente tem de traçar a linha entre a direita radical e a extrema-direita é o fato de que, frequentemente, a direita radical busca se apoderar de um conceito de democracia. A gente já fez essa conversa também, inclusive aqui no meio. Como que o Trump e o Bolsonaro, por caminhos um pouco diferentes, vêm insistindo na ideia de que os democratas de verdade são eles.
de que os defensores da democracia são eles. O Trump, no seu discurso de posse, falou de uma revolução do senso comum nos Estados Unidos. O que seria essa revolução do senso comum? A ideia de que a ideia da maioria, por mais estapafúrdia que seja, por mais antidemocrática que seja, por mais antiminoritária que seja, ela deve ser observada por ser tão somente a ideia ou a vontade da maioria. Mas só quando a maioria só quando a maioria é de direita, quando é de esquerda, não. Ah, sim. Obviamente. Inclusive, o livro do Steven Levitsky, esse aqui, por acaso está aqui comigo, esse livro, que em português virou Como Salvar a Democracia, o nome do livro em inglês é A Tirania da Minoria. E o Levitsky e o Ziblatt estavam fazendo alusão ao fato de que o Trump, quando venceu a primeira vez a eleição, ele foi eleito pelo colégio eleitoral, mas não pelo voto popular, e que aquilo poderia ser o caminho nefasto da política americana, né? Uma democracia em que o colégio eleitoral determinava o resultado das eleições e a voz do povo ficaria ali em segundo plano. O Trump, enfim, ganhou essa eleição de 2024 com maioria do voto popular, inclusive. Mas isso não deveria autorizá-lo a fazer políticas que atendam na cabeça dele a uma maioria republicana, uma maioria trumpista que o elegeu, porque a gente está falando de uma sociedade complexa. Mas esse me parece um ponto muito fundamental para a gente conversar como que o trumpismo e o bolsonarismo e outros movimentos de direita radical ao redor do mundo se apoderaram do conceito de democracia e vêm repetindo a exaustão, até com uma certa conivência no debate público, de que eles são os representantes da democracia. Nicolas Ferreira, só para terminar esse raciocínio, ele postou um vídeo que meu sogro me mandou e falou, preste atenção nesse vídeo, uma grande reflexão. Mas o que o Nicolas Ferreira está dizendo, e é um talking point do bolsonarismo que se aplica ao trumpismo também. Ele mostra aquela imagem do abraço da democracia feito no 8 de janeiro desse ano pelo governo Lula, esvaziado, mirrado, completamente, né, sem sentido. E ele vai dizer que sistema ou que lógica é essa em que a gente vive, em que esse abraço pela democracia tem meia dúzia de gatos pingados e um comício do Bolsonaro, uma manifestação para o Bolsonaro tem centenas de milhares de pessoas. Que democracia é essa em que a minoria determina o que é democracia e a maioria fica a ver navios, né? Eu acho essa formulação ela é muito persuasiva, ela convence muita gente, ainda que ela seja extremamente problemática. É claro que eu não tenho nem como mobilizar argumentos para dizer para o meu sogro, para qualquer pessoa que defenda essa visão, que a questão é muito mais profunda do que simplesmente comparar tamanhos de manifestações. Não se trata disso. Se trata de instituições, né, do império da lei, da proteção de pessoas não favorecidas e tal. Mas é muito difícil. Em Casarões, a defesa evidente de as minorias terem voz, terem participação, tudo mais. Exato. A raiz de uma democracia liberal é não impor uma ditadura da maioria. Né? Exato. Mas é difícil formular isso em termos que permitam uma discussão saudável, né? Quer dizer, porque sempre vai parecer, quando a gente evoca a tirania da maioria, a gente volta a Hobbes, a gente volta, né, a Rousseau, isso é um impeditivo muito real para o debate, porque um outro elemento desse debate é justamente a oposição entre elite e povo, né? Quem fica explicando demais sobre isso é parte de uma elite que tem que ser extirpada mesmo da conversa. Então é super complicado e me chamou muito a atenção essa ideia que o Trump trouxe de, né, a revolução do senso comum americano. Acho que isso pega muito e isso traz um elemento novo a esse debate democrático, a essa disputa do conceito que a gente tem observado ao longo dos últimos anos.